Lua Barros, quem diria? Dilemas número 7. Inacreditável. 7 episódios até agora. Uma delícia, né? Você viu que essas últimas semanas teve gente ouvindo Dilemas num trem em Veneza, Chique. na Austrália, um monte no Canadá, Suíça. Portugal. Portugal tá muito perto da gente, não tá? Tá. Pensa. Portugal, se brincar, se pá, a gente começa a fazer dilemas lá. Pessoal pedindo tradução Eita, do foi Dilemas em a inglês. menina Achei maravilhoso. da Califórnia, né? Que o marido é americano. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. A gente tá fazendo isso para se divertir, para ter as nossas DRs, discutir os nossos dilemas e os dilemas de vocês aqui, né, ao vivaço. Falando em DR, solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Ai, vamos lá. Cara, Conta essa história. a Valentina de hoje. É uma Valentina. Rapaz, cadê os Enzos, bicho? Enzos, por favor, não se acanhem. Mas a Valentina de hoje mandou um e-mail que eu e Pedro, a gente tá pensando nele já tem umas 2 semanas. Muito querida essa Valentina. E ela diz assim: o meu grande dilema no auge dos meus 24 anos... Ah, meus 24 anos. Nem lembro. Eu lembro. No auge dos meus 24 anos, depois de muitas leituras e vivências, e quanto mulher feminista que mantém contato direto com muitos homens que tenho como grandes amigos, atenção, que lá vem o dilema, o quanto algumas atitudes deles ainda são toleráveis dentro de tudo que acredito. Passei por uma baita crise no final do ano passado ao perceber que meu principal amigo não era o homem dos sonhos que eu mesmo idealizei. Tolerar o que a essa altura do campeonato já seria intolerável para um homem branco, classe média, que vive num meio extremamente feminino e tem acesso às informações necessárias para não pisar mais tanto na bola, ou ao menos tentar, parece hipocrisia da minha parte. Me sinto dando aquela passada de pano, apesar de saber que as coisas não são tão simples como a gente cai na besteira de achar. Vira um dilema porque tem um lado meu que acredita que é errando que se aprende, que todo mundo está aqui de estagiário, todo mundo é principiante no jogo e que tem uma galera disposta a tentar uma mudança coletiva. Mas, putz, de novo aquele erro que a gente cometia em 2012, quando todo mundo era nonsense. Sinto que minhas amigas mulheres passam pelo mesmo, principalmente as que estão em relacionamentos amorosos com homens. E aí a gente vive com a dubiedade de mulheres feministas que compreendem que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E os homens, por maior que seja a boa vontade que eles têm, acabam dando um show de burrice nesse âmbito. Muito difícil. Me ajuda nesse dilema que tá complicado. Valentina, um abraço, meu amor. Valentina, vou te deixar aqui com Lua e vou dar uma volta. Eu não acho que eu não tenho muito lugar de fala. Alô, Jamila. Acho que eu não tenho muito lugar. Jamila não, Enza Ribeiro. Acho que eu não tenho muito lugar de fala hoje aqui, não. Nessa mesa. Não, eu acho que é fundamental. Eu vou ver se tem cerveja na frisa. Não, é fundamental que você esteja aqui nessa mesa hoje, porque... Eu também te amo. Não, porque não adianta. Também te amo, mas é porque não adianta. A gente tá discutindo feminismo, a gente tá lendo, a gente tá se informando, se os homens não embarcarem nessa. Vamos voltar na história. Vamos. Um dia desse, Lua, a própria Lua, que é essa que tá na minha frente, me contou sobre uma capa de jornal. Da The New Yorker. Foi jornal ou foi revista? Revista. Uma capa de revista durante o movimento sufragista. A capa da New Yorker dizia: o feminismo vai libertar os homens. Isso. Eu queria resgatar a história a partir daí, falando aqui como homem, que a gente realmente, historicamente, não foi ensinado, educado, orientado, nenhuma dessas palavras, para entender a nossa existência por si só, como se a gente não tivesse que
provar para outros homens como nós e provar para a sociedade que nós somos machos, viris, que precisamos estar à frente das coisas e das conversas, etc. Eu tenho 44 anos. Eu nasci em 1975 e eu vi o machismo muito de perto, o tempo inteiro. Vi o machismo na minha família, vi o machismo ao redor e, obviamente, normalizei, naturalizei um bocado de coisa e não vi o machismo em mim. Nunca vi. Isso é muito interessante, porque falar sobre esse assunto é, na verdade, a gente fazer esse mergulho histórico, entendendo que esse mesmo assunto tem muitos recortes. Né? Então, que fique claro que hoje a gente vai falar sobre esse dilema muito de uma perspectiva branca, hétero, né? Porque isso vai se desdobrando. Sim. A primeira vez que eu vi a palavra assédio, não a primeira vez que eu vi a palavra assédio, mas a primeira vez que eu vi a palavra assédio sendo caracterizada como as atitudes invasivas que homens faziam na direção de mulheres, foi em 2015 ou 2016, no South by Southwest, aquele festival que acontece em Austin, numa palestra da Think Olga. Jules Faria. Foi quando eu conhecia... Eita, Valentina, gente, hoje a gente tá péssimo, desculpa. Não, mas Jules a gente pode. Pode? Eu acho que pode. É importante até dizer, né? Senão a gente ia dizer não Think Olga, mas Think Valentina. Não, Jules de Faria, ela é uma das líderes. O Think Olga tem várias outras pessoas, várias outras mulheres ali, mas na palestra eu vi Jules contando, e foi a primeira vez que eu vi como ela estava lá em Austin, a plateia era composta de gente de várias nacionalidades, a palestra foi em inglês, e ela falou sobre harassment. E aí eu, na mesma hora, não sabia o que era harassment, fui, e aí chegou no assédio. E quando chegou no assédio, eu fiquei olhando para aquilo e fiquei prestando muita atenção na explanação dela. E ela contava, inclusive, dos assédios que ela sofreu e que fizeram ela ser uma feminista batalhadora, lutadora pela causa, etc. Se posicionar. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra e esse contexto também. Bom, estou falando isso porque na minha pauta, como homem, e acho que eu tenho acesso à informação, aquela ali, para mim, ouvindo o Jules falar para aquela plateia, ali foi uma descoberta de diversas coisas que foram naturalizadas durante muito tempo e que não podiam ter sido naturalizadas. E que ninguém levantou ou por perto da bolha em que eu vivo, né? Aquilo que você falou. Dos privilégios dos lugares onde eu circulo, ninguém levantou a bola de dizer assim, ei, pera, isso aqui tá errado, isso aqui não rola, isso aqui não se faz. Ninguém. E olhando agora para essa história muito recente, aí eu estou falando de novo do meu ponto de vista de 2015 para cá, é que as coisas foram clareando nessa discussão. E a gente ainda, eu estou falando agora pela minha geração, a gente ainda não está imune de cometer erros. Eu acho bonitinho que a Valentina diz assim, primeiro, muito jovem e já com um acesso, um nível de informação em relação a esse assunto que a gente, quando tinha 24, a gente não tinha. A gente não estava falando sobre isso. A gente não estava falando sobre feminismo, a gente não estava falando sobre assédio, a gente não estava falando sobre machismo, a gente não estava falando sobre nenhuma dessas pautas. Então é muito incrível ver, né, essa geração que é 10, 15 anos mais nova que a gente se colocando dessa maneira. E aí acho bonitinho que ela diz assim, eu me decepcionei com o meu amigo que não era o homem que eu idealizei. É muito doloroso isso, mas não vai ser, entendeu? E acho que todos nós, tanto homens quanto mulheres, a gente está sim num processo de entender quais são as nuances desses assuntos. A gente não sabe. Nós mulheres, nós somos muito machistas ainda. Muito machistas em coisas que a gente não percebe. Né? Teve um episódio recente com a Irene que eu achei maravilhoso, que ela, muito simples, a gente estava saindo para algum lugar e ela disse, mãe, quando chegar lá, posso comer pipoca? Eu disse, pode, filha, quando a gente chegar lá, eu procuro um pipoqueiro. E ela olhou para mim e disse assim,
ou uma pipoqueira, né, mãe? Se é filho, um pipoqueiro ou uma pipoqueira. Porque isso já está no radar dela, de uma forma muito sutil, dentro de um espectro que ela entende, né? Mas já é um assunto que ela ouve, um repertório que é colocado, é discutido com ela. Para a geração dela está sendo naturalizado que as mulheres podem ocupar quaisquer espaços. Exato. Já começa muito diferente tudo. Além disso, além de poder fazer o que quiserem, ser o que quiserem, também estão entendendo quais são os limites do corpo, os limites da palavra, os limites dos gestos. E isso é muito sensacional. Mas a gente tá patinando. E aí tem um processo de se reconhecer ignorante também, de dizer assim, cara... E ela fala isso, né? Será que dá ainda para perdoar erros dessas pessoas que estão com todo acesso a essa informação, erros que a gente cometia em 2012, quando ninguém estava falando sobre isso ainda? Difícil, porque, de verdade, eu acho que é um processo de aprendizagem. E aí a gente cai numa outra coisa que é a intolerância, né? Tem uma fala que eu detesto, que é muito comum a gente ouvir das mulheres, que é assim, eu não vou passar pano para macho, eu não vou estar ensinando macho. Primeiro, eu acho horrível colocar dessa forma, porque eu não quero ser chamada de fêmea. Então, não, são homens e mulheres, ou o que quer que seja. Mas, e eu entendo que também não pode virar uma carga mental para a mulher educar o homem sobre nenhum aspecto. Mas eu acho que quando a gente está em relações, seja relações de amizade, seja relações pessoais, até de relações de trabalho, eu acho que vale sim você dizer assim, ei, ou, não, tá errado isso. Não pode, você não pode falar assim comigo, você não pode dizer isso, né? Você não pode me tratar dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ter uma disponibilidade dentro de um limite que a gente que sabe, cada um que sabe qual é esse limite, de abrir um diálogo com os homens, sim. Eu fico me perguntando se houve uma conversa, já que ela é amiga dele, se houve uma conversa. É foda falar isso, porque parece que mas os homens não, os homens têm que aprender por si só. Tem. Tá? Beleza, entendi isso, né? Aprendendo nos erros e nos acertos, mas tem que aprender por si só. Quando ela coloca essa dor dela, que provavelmente é um amigo que ela gosta muito, eu realmente fico me perguntando o que que poderia acontecer nessa relação de amizade, sabe? Assim, se não é para ensinar, mas é para mandar um recado e ele tirar conclusões. Porque, veja, como ela disse, o cara tem acesso, etc e tal, e ainda comete erro, isso me soa muito familiar. Porque, desculpa, isso é o que acontece comigo. Isso é o que acontece com a geração de homens da minha idade inteira. E acontece comigo também, acontece com as mulheres também. Menos, mas sim, eu me pego em situações que eu digo, puta, que fala machista, né? Opa. Tudo bem, mas entende que, no caso, quando uma mulher comete um machismo desse, que não é um machismo extremo, sim, né? Mas quando uma mulher comete um machismo desse, é ela ecoando também o que foi naturalizado para ela ao longo de é secular, isso é secular, vem de antes. No caso dos homens, não é exatamente um eco do que ouviram, ou do que... É uma repetição de algo que não foi questionado. É um entendimento de quem eles são. Porque... É sério, né? Eu lembro... Cara, vou contar um negócio aqui. Eu lembro demais, assim, aquela faixa etária 14, 15 anos, de muitos amigos homens próximos, sendo levados por parentes, pais, tios, amigos mais velhos da família, para transar com garotas de programa, para perder a virgindade no Recife. Tinha isso. Essa vontade de colocar o homem nesse lugar, que é um lugar de dominação, é um lugar de opressão, é um lugar onde a voz vale mais e como se a voz das mulheres valesse menos. Daí vem tudo isso que a gente começou a ouvir em siglas em inglês, de poucos anos para cá, sabe? Man-interrupting, gaslighting. A gente sabe, inclusive, traduzir essa porra toda, se a gente quiser conversar com... Mas essas interrupções enquanto a outra pessoa está falando, essas explicações sobre o que a outra pessoa acabou de dizer, a mulher, confirmação, né? A mulher tem uma fala, ela faz uma fala, qualquer fala, e o homem diz assim, então, né? Ele complementa, ele rouba a cena e fala por cima dela, né? Como descredenciando
o que ela está dizendo. Esse tipo de interrupção, esse tipo de ação dos homens é muito subjetiva quase. Você vê acontecendo, você não sabe exatamente por que te incomoda, é um horror, todo mundo que está ao redor consente, mas é o machismo tão enraizado e é tão escroto, porque é feio, né? Você se percebe melhor do que aquela mulher, você acha que você precisa interrompê-la. Então, mas é isso, todo mundo consente. Quem é que você vê numa mesa de reunião um cara fazendo isso com a mulher, um chefe ou um colega de trabalho fazendo isso com a mulher, e alguém da mesa dizer, você está interrompendo ela, né? Então todo mundo consente esse machismo. E isso é muito sério. Eu jamais vi acontecer nas agências de propaganda que eu trabalhei, sob hipótese alguma. Você jamais viu alguém interromper? Alguém apontar? Não, alguém apontar. Exato. Não, alguém apontar. Não, o gaslighting nasceu nas agências de publicidade. Nasceu nas agências de publicidade ali de Pinheiros, Zona Oeste. E agora que você falou, eu voltei para salas de reunião. E aí tem uma coisa que me bate, que é o seguinte, a ocupação do espaço. Ah, sim. Eu lembro de uma redatora recifense incrível, redatora publicitária, o nome dela é Valentina, que na época da gente, ali meio garotão começando, de verdade, no mercado inteiro em Pernambuco, das agências, tinha 3 mulheres. Tinha uma que era filha de dono de agência, tinha outra que era não sei o que lá, e tinha ela, que era redatora ali no meio da gente, e era foda isso, porque eu lembro de ela, às vezes, colocar e dizer, caramba, não tem mulheres, por exemplo, no anuário da propaganda. Desculpa, entrando no assunto da propaganda, porque é de onde eu vim. Mas era um negócio muito impressionante, que tinha uma falta de ocupação desses lugares. Sinto, isso que você falou, de ninguém levantar a mão para falar tal, deve estar acontecendo em alguns lugares, sim. Tomara. Hoje em dia, sabe por que eu fico pensando? Porque esses lugares começaram a ser ocupados. Mais ocupados por mulheres, sim. Bem mais ocupados. Tem mulheres na liderança. Tem aquela nossa amiga Valentina que acabou... Lembra que a gente viu ela na capa de uma revista? Tinha recebido um prêmio como uma das mulheres mais influentes. Incrível e tal. E ela está ali defendendo várias pautas, inclusive. Ela não está ali somente como uma líder mulher naquele ambiente. Ela está defendendo pautas sociais relevantes, né? A gente já conhece muito bem. Então, essa ocupação de espaço ela é fundamental para ter voz. Lembro também, não vou lembrar quem foi agora, vou dizer que foi uma Valentina, mas não vou nem lembrar quem foi, mas era um artigo que falava que essa luta do feminismo precisava passar pela questão do poder econômico. Dessa liderança feminina representar também a liderança no política. Sentido de ter poder político, econômico, financeiro, etc. Porque imagina quem é que vai, se a gente pensa na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, que são onde os projetos são votados, né? Imagina se a gente só tem homens. Homem não está pensando nas pautas femininas, eles não estão pensando, isso não faz parte do repertório. Então, ter lideranças políticas nesses lugares é fundamental para que haja uma construção de políticas públicas e de espaços públicos que são pensados para questões das mulheres. Aliás, tem uma lei nova que próximo ano nas eleições municipais vai vingar. Essa lei vai estar funcionando, vai estar no ar, eu ia dizer. Essa lei vai estar funcionando, que os partidos têm a obrigatoriedade de ter um número de candidaturas de mulheres que é um número expressivo. Então os partidos, imagina, todos os partidos, com raríssimas exceções dos partidos, são liderados por mulheres, raríssimos. Sim. Esses partidos vão ter que ter esse número mínimo de candidatas. Então qual vai ser a movimentação que a gente vai ver daqui até o próximo ano, nas eleições? Esses partidos se movimentando para trazer mulheres para dentro do partido para serem a voz na política. Na hora que a gente vê muito claramente quem são as lideranças femininas no campo progressista, e quando você olha quem são as líderes femininas no campo conservador, socorro. A atuação política ela é fundamental, urgente, para que haja a ocupação dos espaços, das pautas, para que esse assunto não fique no nosso pequeno reduto. Mas eu fico me perguntando como é que a gente faz para que essa conversa faça sentido para mais gente do que nossos 10 amigos. E olha lá, né? Falei 10 amigos agora e pensei em 10 amigos nossos que não estão
discutindo essa pauta. Não, é. Muito pelo contrário, pessoas próximas da gente, inteligentes, que a gente adora, e aí, muito parecido com esse caso da Valentina, a gente vê reproduções de comportamentos que você diz assim, socorro! Que isso? Tá maluco? Né? E tá posto, é isso mesmo. É feio. E aí, quando a gente vai para as relações, para os casais heterossexuais, lascou, porque a gente assume os machismos e a gente se diminui, né, nessas estruturas familiares. Os homens, eles se acomodam. E aí, quando vem filho, bagunça tudo, porque a mulher fica sobrecarregada, o cara não se coça. Ao mesmo tempo, somos todos feitos da mesma matéria. Então, quando você diz assim, essa frase, né, que veio na revista The New Yorker, ela é muito impactante para mim, porque que diz o feminismo vai libertar os homens, porque ao mesmo tempo estamos todos adoecidos. Os homens também estão adoecidos pela ausência do sentir. Eles não estão pensando no que eles sentem, eles não estão elaborando aquilo que eles sentem, só que eles estão sentindo e eles estão se afundando naquele tanto de emoção deles. Em nenhum momento eu não tenho lembrança alguma no meu crescimento de ter dialogado com quem quer que fosse sobre as minhas sombras, os meus medos, e medos, inclusive, foram muitos. Eu fui criado numa redoma. Eu fui uma criança e um adolescente que cresceu diante dos medos. Tinha medo de tudo. Era colocado diante de mim medo de sair na rua, medo se não tomasse vacina, ia tomar não sei o que, ia morrer, medo da Guerra Fria, medo da bomba atômica, medo. E aí você acha que todos esses medos te levaram a ter posturas e atitudes machistas numa tentativa de ocupar esse lugar, que é o lugar da virilidade, o lugar da opressão, do homem que sabe, do homem que... Por não saber lidar com os medos, com as vulnerabilidades, por não ter ouvido na adolescência, que é esse momento delicadíssimo de confirmação do que é nosso caráter, nossa personalidade, ter ouvido de ninguém, esta é a hora de fazer terapia, para fazer um mergulho interno, de você saber quem você é, qual é a sua existência, isso impactou diretamente nas minhas condutas machistas. Impacta até hoje. A diferença é que hoje eu faço terapia, faço análise, estudo análise. Passei a estudar esse ano análise, depois de mais um baque. Já deprimi, já tive síndrome do pânico. Tive outras depressões que não tem a ver exatamente com vulnerabilidade muito claras, mas sombras escondidas, como, por exemplo, quando a gente foi para Barbacena, eu deprimi porque eu me punia o tempo inteiro por a gente estar ali. E eu não soube lidar com aquilo até o momento, você lembra bem, que eu só queria ficar dentro da casa com aqueles bons amigos, poucos que a gente fez. Sim. E que são pessoas que, inclusive, até hoje são nossos amigos, que eu agradeço por eles terem se transformado, né? Chegado junto. Porque senão eu teria afundado em todos os sentidos. Inclusive como companheiro, como pai, etc. Porque eu acho que eu, dentro daquele meu processo ali de deprimir diante daquela... Era uma vulnerabilidade. Era dizer, dei um passo errado com a minha família inteira. Era um movimento meu. Essas pessoas vieram junto comigo acreditando nessa história. E é uma roubada. Então eu me punia o tempo todo e me afundava. E é muito engraçado ouvir você falando assim, porque o tempo inteiro eu estava ali junto com você dizendo, nós temos um passo errado. E eu acho que por isso que a gente resistiu a esse processo de Barbacena, porque não houve um processo de acusação. Jamais. Né? Não, jamais. A culpa é sua. Mas a gente não teve essa conversa. A gente não teve essa conversa e dentro de mim era essa imagem do provedor, porque na época você não estava trabalhando. Era essa imagem do pai, que tinha que estar ali presente ao mesmo tempo que tinha que fazer o trabalho acontecer. Quantas viagens para São Paulo, desnecessárias. Para o Rio também. Para o Rio, projetos que não, sabe, não diziam nada sobre mim. E eu estava ali tentando fazer coisas acontecerem, quando na verdade, eu tinha deprimido e eu estava diante de uma vulnerabilidade que eu não sabia nem falar sobre ela. Porque não tinha repertório? Porque não tinha repertório, porque não tinha saúde mental na época, inclusive para elaborar. Lembro demais de uma pessoa que passou na minha vida, Enzo, que uma vez ele disse para mim, quando eu contei essa situação para ele, ele é um especialista na área, e eu contei essa história para ele, e ele disse,
Alguma vez você fez, por exemplo, você entrou no carro para dirigir quando você estava em Barbacena e você falou tudo isso para você mesmo em voz alta, para você se ouvir falando, e eu disse, não, às vezes é bom fazer isso para você se acostumar com sua voz, relatando as suas vulnerabilidades e fraquezas. Porque, visivelmente, você é um desses caras que não foi ensinado a perder, ensinado a cair, ensinado a não conseguir realizar, ensinado a não ter sucesso e ter um determinado fracasso, ou aquele fracasso, ou mais um fracasso e fracassos. Você esperava de você aquilo que você decifrou, sem fazer um aprofundamento sobre quem você era. Você esperou de você, você criou uma alta expectativa, isso ele dizendo para mim, você criou uma alta expectativa sobre você mesmo do êxito. Sim, que é o que é esperado dos homens, né? E aí vem um abismo. Porque a vida não obedece esse script, né? E porque isso cansa. Sim. E porque dividir os papéis é muito melhor. É muito melhor. Essa balança, ela fica muito mais equilibrada nas cargas mentais, nas cargas financeiras, nas cargas emocionais, nas cargas maternas e paternas, quando isso é dividido. Para haver essa divisão, há que se ver na prática uma atitude, um gesto do homem em direção às suas fraquezas e vulnerabilidades. Sabe o que é dito quando acontece isso, quando o homem faz isso? É dito assim, ó. Lembro num vídeo que eu participei com o pessoal do Papo de Homem, que o primeiro comentário no vídeo era: parece um homem afeminado falando sobre suas fraquezas. Não, uma pessoa dessa não sabe falar vulnerabilidade nem empreendedorismo. E fui lá assistir de novo o vídeo, que eu estava lá. E eu disse, eu entendo o que esse cara está dizendo, mas olha que coisa horrorosa. Quando você se coloca despido das coisas, como todos deveríamos fazer, inclusive para que as relações sejam transparentes, verdadeiras e persistam, as pessoas que não estão fazendo este trabalho lá do outro lado, elas rapidamente te rotulam com que aquilo que para elas é uma fraqueza. Para aquele cara que fez aquele comentário, ser afeminado era uma fraqueza. É o presidente atual que diz que teve 4 homens e que na quinta ele fraquejou e teve uma mulher. Nossa, eu lembrei de uma mãe, porque pensando no machismo feminino, né, eu lembrei de uma mãe que eu atendi recentemente, que ela me disse uma frase que foi muito impactante para mim, que ela disse assim: a vulnerabilidade do meu marido me incomoda, porque ele é esse homem sensível, esse homem que chora, esse homem que fica, às vezes, no diletantismo em relação às coisas, em relação à vida. E aí ela disse, cara, isso me irrita, isso me incomoda. Eu esperava dele mais... eu não lembro a palavra que ela usou, mas era isso, assim, eu esperava dele mais dureza. Então, nós mulheres, diante de homens que se mostram sensíveis, que se mostram vulneráveis, a gente também tem que lidar com certas questões, que são os machismos que a gente carrega, de não querer dar aquele espaço para esse homem. Então, essa briga, eu espero que nossos filhos eles não passem por essas brigas, porque a gente está num árduo trabalho de desconstruir tudo isso. Então, assim, João é uma criança que chora, chora, filho, vamos lá. Né? Respira, tenta conversar, mas assim, o choro é algo que é permitido, né? É permitido que Joaquim use um vestido da irmã, sem que a gente taxe ele de alguma coisa, rotule ele de alguma coisa, né? As meninas também, elas têm uma autonomia em relação ao corpo dela, a gente tem um diálogo em relação ao nosso corpo, a vulva, vagina, isso são palavras que compõem o repertório das meninas e dos meninos. E isso é muito legal também. Agora, percebo, como mãe de menino, às vezes vem esse questionamento, assim, como é que faz, Lua, como faz para criar homens que não sejam machistas? Primeiro, é entendendo que isso é algo que precisa ser desconstruído todos os dias. Outro dia aconteceu um episódio com o João, que eu tinha combinado com ele de fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, aí ele disse, onde você estava? Por que você não fez isso antes? Eu disse, oi. Aí ele sacou que ele tinha perguntado alguma coisa que ele não deveria ter me perguntado, né? Porque foi inquisidor o jeito como ele me perguntou. Não foi legal, não foi leve, foi cobrança, sabe? E eu me vi diante de um menino, de um hominho, que eu não tenho essa relação com você, que é meu marido. Onde você estava? Tá maluco? Né? E aí é isso, assim, é uma percepção que ele pode perguntar esse tipo de coisa, ele pode fazer esse tipo de questionamento. Não, ele não pode.
Não, você não me pergunta, você não fala comigo desse jeito. Tá entendendo? Não, mãe, tô entendendo. Mas é muito sutil também, né? Você combater o machismo não é você combater a violência. É um negócio que tá enraizado, que a gente não vê passando. Para ver, a gente precisa estar muito atento. A gente vai conversando assim, e eu vou ouvindo os exemplos que você vai dando, e sempre que eu ouço mulheres falando sobre aquilo que as impacta, né? Para entender se no nosso repertório a gente percebe que isso é ou não. Porque enquanto você contava a história de João, a minha pergunta ia ser: mas você acha que ele faz isso inspirado em algum gesto que eu faço em sua direção? Porque tem uma coisa no conceito do machismo que me faz vê-lo como uma doença social que se perpetua. Sim. Se perpetua porque é de interesse dos que estão no poder se manterem nesse mesmo lugar. É uma questão de não aceitarem a mudança no estado que as coisas estão agora. Mas as coisas precisam sair do lugar que estão agora. Senão a gente vai fracassar coletivamente como humanidade, independente de gênero, crença, idade, né? Origem. Sim. A gente vai fracassar como humanidade. O princípio básico para a gente poder virar uma página histórica e seguir adiante passa, dentre várias coisas, pela disseminação de um outro conceito, diferente desse que me parece uma doença social, que é o machismo, que trata da equidade. Às vezes, amor, eu sinto que a gente, de novo, fica nesse misto entre a nossa bolha e o mundo lá fora. Sim. Às vezes eu penso, caramba, estamos perto disso. Aí, às vezes, eu mesmo cometo um erro, uma falha, ou eu vejo alguém cometer um erro, uma falha e falo, caralho, estamos distante de novo. E fica nesse estica, encolhe. Se realmente for percebido como algo que precisa ser cuidado como uma doença social, e a gente entender que passa por esses dois vieses. Passa pelo viés do é urgente que como sociedade a gente olhe para isso, e é urgente que como indivíduo homem a gente faça o esforço maior possível para entender quem a gente é. Porque essa doença social, eu estou falando aqui como um homem e tentando ser o mais franco possível diante disso, diante inclusive da consciência de que eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu fico pensando que passa pela vontade, pelo esforço de se reinventar. Por isso que eu falei sobre reconstrução. De se conhecer muito bem. Mas aí eu acho que os homens, eles oscilam entre querer dar esse passo. Aí eu acho que essa geração 10, 15 anos mais jovem que a gente, eu acho que eles estão nesse movimento de querer se reconstruir, né? Não desconstruir. Ao mesmo tempo que eles acessam com muita facilidade esse lugar que o machismo coloca eles, que é um lugar absolutamente confortável, onde eles podem vacilar, eles podem abandonar, eles podem falar merda, eles podem oprimir, né? Então eu acho que, pensando nessa questão, no dilema que a Valentina trouxe, né? O que eu faço com esse meu amigo? É muito difícil, porque eu acho que mulheres, como ela trouxe, mulheres em relacionamentos heterossexuais com homens, elas também se veem muitas vezes nessa questão, e diferente dela, não nos 20 e poucos anos, mas nos 30 e tantos anos, já 40 e tantos anos, de homens que, puta merda, bicho, não é possível que você ainda esteja vacilando nesse lugar. Mas sim, é possível, porque demanda uma energia que às vezes eu não sei se os homens querem ter. E aí eu acho que quando vem os filhos, isso fica muito claro. Isso fica muito claro. E a nossa bolica linda, fofinha, cheirosinha, você já vê movimentos, né? Então tem perfis no Instagram que falam dessa coisa da paternidade. Tem o próprio Papo de Homem com um trabalho muito interessante, muito potente nesse sentido de falar com os homens, de fazer com que eles entendam que eles podem se mostrar, que eles precisam se conhecer, eles precisam se aprofundar na história deles para reconstruírem essa história ou reescreverem essa história. Mas eu acho que a paternidade, ela é um marco que não dá para fugir. E ainda assim, dentro desse marco, porque filho é para a vida inteira, a gente entende os ciclos de aprendizagem e erro, né? Porque não é porque o cara virou pai que automaticamente vira a chave e ele se torna um homem consciente de quem ele é. Mas a partir dali tem uma oportunidade que ela todos os dias bate na sua porta. Todos os dias. O sol levantou, a oportunidade levantou junto, porque filho é esse processo de reinvenção muito bonito. Concordo demais com o que você está dizendo, mas
Deixa eu colocar uma coisa aqui que me aperreia. Aperreia, vocês compreendem aperreia? Aperreia é muito linda. Aperreia, adoro essa Me palavra. aperreia, me aflige, que é o seguinte. Entre aperreia e aflige. Aperreia. Aperreia é muito melhor. Aperreia. Aflige é uma palavra mínima, né? Aperreia é grande, aperreia. Eu tô aperreado aqui com uma coisa. Enquanto você estava relatando isso, né? Que é a chegada do filho, que é essa janela que se abre todo dia quando você olha pro filho ou pra filha. Sim. E pensa no mundo que tá por vir, nessa existência nova. Eu fico pensando de novo no que tá fora da nossa bolha, que é o cara que, mesmo pai, espanca a mulher. É o cara que... Porque tem os machismos da nossa região aqui próxima são machismos que estão numa área muito parecida, né? De conduta, de fala, né? Gestos, né? Tem... A raiz do machismo, entretanto, ela é muitíssimo violenta. Muitíssimo violenta. Lembro que em vários lugares por onde passei que tinham trabalhos sociais, por exemplo, como moradia, em todos eles que o trabalho tinha sido bem sucedido, havia uma característica inerente a todos, que era o seguinte: quando as casas eram construídas para essas comunidades pobres, sempre a documentação da casa ficava no nome da mulher, porque os caras abandonavam os lares. Antes, os caras abandonavam e tiravam as mulheres de dentro da casa. Olha que violência brutal. E sabe o que eu estou pensando? Olhando para esse recorte que você trouxe, na sua enorme maioria, as mulheres é que estão na rua trabalhando, né? Elas são a força da família. Não é mais o homem. A mulher, ela ocupa esse lugar, mas ela não se percebe nesse lugar de poder. Porque o machismo tira essa capacidade da gente se ver desse jeito. Então, essa mulher que está lá, lascada, trabalhando, sustentando 4, 5 filhos, 6 filhos, sai para trabalhar cedo, volta tarde, ela não se percebe poderosa, ela ainda se percebe submissa, em muitos casos. Porque está tão entranhado na gente que o lugar de homem é acima da mulher, que mesmo o cara sendo encostado, ela ainda se submete. Você chegou numa palavra que eu queria aproveitar para retomar o assunto da Valentina, que é a questão da submissão. Eu senti no e-mail dela, eu estava com esse incômodo e eu não sabia, eu fiquei sem, a palavra não havia chegado, mas quando você falou agora me acendeu essa luz. Havia um incômodo no e-mail dela e eu acho que se traduz sim numa submissão em relação a esse amigo. Por 2 fatores. Quando ela coloca que ela diz que não sentiu que ele é o cara que ela idealizou. Sim. E aí tem uma coisa aí que é esse conto de fadas. Do homem que não erra, do homem que já está desconstruído. Que é fruto do príncipe que chega beijando, é fruto de tudo isso que a gente viu a vida inteira. Então, apesar dela pertencer a uma outra geração, diferente da nossa, tem muito mais acesso, inclusive, a essa informação, ainda habita esta mulher jovem de 24 anos, essa Valentina, uma coisa que é idealizar o outro. Tá errado, né? Como é que a gente para idealizar o outro? Cada um que se idealize. É verdade. Cada um que saiba escrever qual romance que quer para a sua própria história. E não a história do outro ou da outra. Idealizar o outro é um processo de submissão. Eu idealizo, eu coloco o outro num pedestal e diante dele eu me submeto. E aí vem um segundo ponto, que é quando ela pergunta: eu às vezes me sinto, não sei se foi envergonhada que ela falou, mas passando pano. Ela disse, eu me sinto passando pano em certas coisas que a gente já estava discutindo em 2012, que ele tem acesso à informação, que ele está no núcleo, que ele conversa e etc. Tal. Me parece também essa submissão da parte dela. Eu não estou falando que ela tem culpa de nada, para que não haja uma confusão aqui, dizendo assim, você está dizendo então que a culpa é dela. Não, pelo contrário, o que eu estou dizendo é, o cara está todo errado e ainda assim ela idealiza, ela tenta manter, ela tenta... Mas eu acho Quando é que isso acaba? Acho que é isso, né? As relações heterossexuais, elas são muito pautadas nisso, nessa idealização do outro, nessa idealização que o outro vai salvar, que o outro vai cuidar, que o outro vai saber o que fazer, que o outro não vai errar. E aí danou-se, porque a gente erra mesmo, erramos todos, homens e mulheres. Meu ponto é, este amigo dela, ele precisa se conhecer. Mas aí rompe a relação, rompe a amizade, rompe o casamento com esses homens, com essas pessoas, com esses caras que ainda não, que continuam se mantendo no erro. A gente rompe, é sobre ruptura? Acho que não.
qual é o limite dela? Pois é. É isso. Qual é é o limite de cada um? Qual é o limite de cada um? Porque quando passar do limite dela, pelo texto que eu vejo lá dela no e-mail, quando passar do limite dela, acabou. Ela vai romper. Porque ela é lúcida diante do problema. Ela vê todo o problema acontecer. Então me parece que essa submissão talvez venha através desse encantamento que ela tem por esse cara, essa idealização e romantização que ela fez pelo outro. Mas no caso dela, eu acho que pode terminar numa ruptura, sim. Numa ruptura, se chegar no ponto que ela diga: não aguento mais esse cara, que é meu amigo, que me ouve falar sobre isso, que ouve no nosso círculo de amizade, repetindo determinados gestos ou palavras. Inclusive, acho que essa atitude ela pode acontecer em qualquer circunstância. Você casada há 30 anos, 50 anos, você é namorado, você é amigo. Se chegar no seu limite daquilo que você entende que não é mais o tolerável, acabou, chegou, né? O que te prende nesse sentido? Porque o outro te decepciona diariamente, o outro comete erros diariamente, o outro não se compromete em se transformar. Porque eu acho que aí é que está a questão. Assim, acho que os homens, eles precisam se comprometer com a transformação, entendendo que é um processo, que vai haver falhas, mas aí, quando você está comprometido com a transformação, você falha menos. Você fica mais atento, né? Acho que o compromisso gera uma atenção, um estado de atenção permanente. Esse estado de atenção permanente, ele diz muito sobre a gente se entender a nossa existência, entender o papel que a gente deve ocupar, etc. E também a importância do outro. Isso é bonito. Obrigado. Deixa eu só pegar uma cerveja antes da gente terminar. Peraí. Conversa difícil da porra. Vocês não disseram que queriam tomar uma cerveja com a gente? Abrimos aqui, porque esse assunto hoje merece. Vamos ler as duas, vai. A gente falou no Dilemas número 5 sobre coisas de homem e coisas de mulher. Cerveja, coisa de homem ou coisa de mulher? Cerveja? Coisa de gente boa. Vamos continuar aqui rapidinho, que eu acho que ainda merece um pouco mais desse dilema. Valentina, você colocou a gente pra pensar, viu, Valentina? Muito obrigada. Dilema bom é esse. É tão bom quando isso acontece. Eu fico aqui revendo, assim, sabe, amor? Eu nesse processo de psicanálise, eu tenho prestado muito mais atenção em tudo, em cada passo, cada gesto, cada tudo. E tenho muita clareza de que esse lugar perfeito, ele é uma utopia. Sim. Porque está impregnado o machismo. Mas você falou uma coisa que eu achei muito linda aqui. Eu queria dizer, inclusive, porque aqui a gente está sendo ouvido por um monte de gente, mas que eu entendi o tamanho da importância do meu compromisso comigo mesmo e com você, para que o machismo ele não irradie violentamente Na nossa relação. na nossa relação, para que ele não se repita, para que ele não se... Isso é um aprendizado recente. É um aprendizado recentíssimo. Pois é, gente. Olha aí, ó. 13 anos de casada. Um aprendizado recentíssimo. E olha, de novo, quero deixar isso claro. Não foi um aprendizado ouvindo palestra ou indo no encontro nos sábados dos homens. Não, começou tudo com a minha vontade de olhar para as minhas vulnerabilidades e entender por que esconder isso. Por que esconder os meus medos? Por que não chegar para você e dividir? Mas acho que antes disso, tem um processo de entender que é medo. Porque você começa... Acho que os homens fazem muito isso. De começar a agir numa defensiva, defendendo-se, sabe-se lá do quê, né? Mas eles começam a agir de um jeito que é um jeito de quem não está parando para pensar. Eu lembro claramente, quando a gente viveu um período muito difícil, que eu via você fazendo certas coisas, que eu dizia assim, gente, que burrice, por que ele está fazendo isso? Ele é um homem tão inteligente, por que ele não está parando para pensar? Eu estou vendo o que está acontecendo dentro da cabeça dele, não é possível que ele não esteja vendo. E, de fato, você não estava, porque você não achava que existia esse caminho de olhar para o que estava acontecendo ali na sua cabeça, no seu coração. Você estava simplesmente agindo, fazendo, se defendendo. E com essa arrogância típica nossa, masculina, de achar que resolve tudo sozinho, sabe? É uma arrogância tremenda, não resolve porra nenhuma sozinho. Então, para os homens, eu diria que eles... Eu diria duas coisas. Primeiro, eu acho que a paternidade é uma puta oportunidade de você
começar essa jornada de autoconhecimento, porque filho te convida mesmo a olhar a vida sob uma outra perspectiva e faz com que você busque muito frequentemente o lugar de onde você veio, que geralmente não é bom. Então, se você não olhar para você e para suas questões, você vai começar a reproduzir tudo isso com o seu filho e com a sua parceira. Então, filhos são uma oportunidade incrível de transformação se você assume isso, né? Porque também tem isso, fazer filho é muito mais fácil. E o homem, ele pode abandonar seu filho com muito mais facilidade do que as mulheres, né? Dado ao homem esse direito. Então, sejam pais de verdade e façam terapia. Olha, eu ia falar isso, ia ser o meu... Faço terapia, ser o meu, sabe, use protetor de hoje. Mas tá dito por você, né? Então vou aproveitar e vou me dirigir a Valentina, de 24 anos, que mandou e-mail. Fofa. Inteligente, sabida. Sabida e que trouxe essa discussão que vai render muito. Sim. Certamente vai render muito. Para várias outras pessoas, para vários outros casais, para várias outras relações. Valentina, você não passa frio hoje à noite porque você está coberta de razão. Você está coberta de razão. Não sabote os seus princípios e valores por conta de uma determinada idealização que você fez. De verdade. De verdade. Você é jovem, bastante jovem, e vai ver no decorrer da vida que essas idealizações sobre o outro, elas não nos servem a nada. A gente precisa criar as nossas idealizações sobre nós mesmos, para a gente crescer, para a gente ser melhor para a gente e para o outro. E a outra coisa que eu queria dizer para as Valentinas, de maneira geral, é que entenda os seus limites, e aí também passa talvez por esse processo de autoconhecimento, de terapia, etc. Entender os seus próprios limites é saber com quem você quer estar, com quem você quer lidar, com o que você quer lidar, e entender que não há necessidade de submissão alguma. E eu acho que é importante falar que estamos todos num processo de se reconstruir e de entender que novos papéis são esses, o que é essa equidade, que convite que essa equidade faz pra gente, né? O que a gente precisa repensar. Nós, mulheres, a gente precisa abrir mão de um monte de coisa, de um monte de crença também. Homens precisam chegar perto. Essa conversa, ela não pode ser só feminina. Essa conversa precisa ser masculina. Recentemente eu fui fazer uma palestra sobre equidade numa empresa e tinham, assim, 50 pessoas na plateia, 3 homens. Né? Então, assim, por quê? Por que esse questionamento ainda não está tocando os homens? Que toque, que eles entendam que falar sobre equidade é uma urgência para que eles possam ser mais livres também. Que o feminismo liberte os homens. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Dilemas 7. Próxima semana, quinta-feira, como sempre, a gente volta. Eu vou dar um recadinho aqui do coração. Hoje é quinta-feira e amanhã, sexta-feira, é o último dia para inscrição no curso novo da Rede Amparo, que chama-se Irmãos, Conflitos e Empatia. Um mergulho muito lindo, feito com todo amor e carinho nas relações familiares e fraternas. Foi uma delícia fazer esse curso, mais uma vez um super desafio. E amanhã é o último dia para se inscrever. As aulas já começam em outubro. Uma voz doce dessa você não vai negar, né? Você entra lá... Compre batom. Você entra lá em redeamparo.com.br e se inscreve. Tá tudo lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Vamos fazer um último brinde aqui? Um beijo. Saúde, até semana beijo. que vem. Até já. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.